Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta. Estamos aqui então para retomar nossas atividades com o componente Aplicativos Informatizados do curso Técnico em Recursos Humanos da ETEC Comendador João Reis. Antes de darmos continuidade com os conteúdos que constam do nosso planejamento, acho interessante fazermos uma breve revisão dos conteúdos que trabalhamos de maneira presencial antes do recesso. Então, nesse primeiro vídeo, vamos fazer uma revisão sobre o uso básico do Microsoft Word para edição e configuração de documentos. Vamos lá? Abrindo então o nosso Microsoft Word. Vocês se recordam que, por padrão, o Word traz alguns documentos pré-formatados baseado em modelos disponíveis. Mas como a ideia é que a gente consiga trabalhar a configuração total do documento, vamos começar criando um documento em branco. Muito bem, esta é a tela inicial então do documento do Word, trazendo uma simulação de uma folha em branco, onde nós vamos começar a editar nossos conteúdos. A primeira dica então é que você habilite a exibição das réguas. Isso torna um pouco mais fácil o controle do que nós vamos fazer daqui em diante, né? Então vamos vir aqui em Exibir, Régua, e note que agora nós temos aqui duas réguas para medir as margens e a área útil de digitação de conteúdos. Voltando então à página inicial, podemos agora colocar algum tipo de conteúdo aqui. É claro que fazer toda a digitação disso pode ser um pouco cansativo se a gente não tiver um modelo pronto, né? Então, como a ideia aqui é trabalhar apenas os conceitos, não vamos perder muito tempo inventando texto, né? Para isso, eu já deixei aberto aqui um site chamado Lorem Ipsum, que vai gerar algum texto aleatório aqui para a gente poder utilizar como base para os nossos trabalhos. Então, eu vou pedir para ele gerar uns 8 parágrafos, acho que está bom. Gerando. Vou copiar esse texto aqui então. Ctrl C. Ou então, botão direito do mouse, copiar. Voltamos ao nosso documento do Word. Ctrl V para colar. E temos aqui o conteúdo. Ok, note que por padrão foram deixados aqui alguns espaços em branco em cima, nas laterais e embaixo da nossa página. Isso é o que chamamos de área de margem e também é a primeira coisa que vamos aprender a configurar. Podemos vir aqui em Layout, Margens, Margens personalizadas, ou então basta dar 2 cliques aqui na nossa régua. Note que, por padrão, nosso documento foi formatado então com margem 2,5 cm superior, 2,5 inferior, 3 cm tanto para a direita quanto para a esquerda. E se a gente parar para dar uma olhada, é exatamente o que nós temos aqui. 3, 3, 2,5 de altura, 2,5 de altura. Mas é claro que nós podemos alterar esses valores. Então vamos editar aqui. E digamos que na empresa onde você trabalha existe uma norma de formatação de documentos que exija, por exemplo, que a margem superior seja de 2 centímetros, a margem inferior pode continuar como 2,5, por exemplo. À esquerda, nós tenhamos os próprios 3 centímetros. Imagine que à direita nós vamos reduzir isso daqui para 1,5 centímetros. Note que aqui também nós podemos controlar a orientação do papel. Se ele está em pé, né, no formato retrato, ou se é uma folha deitada no formato paisagem. Vamos manter o padrão normal, que é o documento ou retrato, em pé. Mas só para que vocês percebam, se eu alterasse aqui, a folha ficaria deitada.
Damos OK então para aceitar as alterações que fizemos. Está aqui nosso documento formatado então com os novos valores de margens. Muito bem, vamos ver agora então como alterar fontes, cores e outros detalhes que podemos utilizar na formatação dos nossos textos. De volta aqui em página inicial, vamos selecionar, por exemplo, esse parágrafo todo aqui. Imagine que ao invés da fonte Arial, que é o padrão que veio da nossa cópia, eu queira mudar para um outro tipo de fonte. Vamos colocar, por exemplo, essa fonte bem estranha aqui, Bauhaus 93. Note que o texto já ficou bem diferente, né? Essa fonte ficou um pouco complicada. Vamos escolher uma outra que seja mais legível, né? Por exemplo, essa Arial Narrow. Ela ficou um pouquinho mais apertada, mas deu para perceber que mudou o estilo da letra, né? Vamos editar o próximo parágrafo então e trocar a fonte para Verdana. Não teve muita diferença, né? Vamos trocar por uma outra que seja um pouco mais fácil de perceber. Por exemplo, essa aqui. Então note que nós podemos trabalhar inclusive diferenciando o tipo de fonte por parágrafo, por pedaços de seleção. Se eu quisesse alterar, por exemplo, só algumas palavras da minha frase, também isso poderia ser feito da mesma forma, colocando aqui uma fonte diferenciada só na parte que foi selecionada. E ainda na fonte nós podemos fazer também a alteração das suas cores. Então imagine que eu quero dar um destaque ainda maior do que simplesmente alterar a fonte aqui. Eu poderia vir aqui em cima e mudar a cor dela, por exemplo, para vermelho. Você já deve ter percebido que o próprio Microsoft Word tenta manter aqui de maneira bem rápida os acessos aos recursos que utilizamos com mais frequência. Mas na verdade existem muitos outros aqui. Note esse pequeno ícone no cantinho aqui. Se nós clicarmos, teremos acesso a uma janela com mais opções, onde eu poderia configurar a fonte, a cor, um estilo de sublinhado, por exemplo, definir se eu quero esse texto em itálico, negrito, negrito e itálico ao mesmo tempo. Poderia escolher o tamanho da fonte e colocar alguns detalhes de efeitos como taxado, taxado duplo, sobrescrito e subscrito e por aí vai. Então vamos desmarcar isso daqui e colocar OK. Note que eu alterei aqui também o nosso texto que estava previamente selecionado. As opções de negrito, itálico e sublinhado também estão aqui para que você possa acessá-las de maneira mais rápida. Outro ponto que você deve ter notado é que existe um espaçamento entre cada um dos parágrafos que não foi criado por mim. Na verdade, ele foi colocado aqui de maneira automática pelas configurações iniciais do nosso Microsoft Word. Isso é outra coisa que nós também podemos alterar. Então, eu vou selecionar todo o meu documento. Você pode segurar o seu mouse com o botão esquerdo e sair arrastando, ou simplesmente pode usar um atalho Ctrl T, P de tatu. Feito isso, ele selecionou todo o texto do documento. E agora vamos aqui nessa outra parte que está também na página inicial, chamada parágrafo, aqui nesse ícone lateral. E vamos supor, por exemplo, que eu quero colocar um recuo aplicado apenas à primeira linha, com um deslocamento de 1,25 centímetros. Vamos usar esse padrão mesmo. Dando OK, olha só o que aconteceu. Então,
somente a primeira linha de cada parágrafo ganhou um recuo aqui de 1,25 centímetros. Legal. Vamos selecionar tudo de novo. E agora vamos tentar trabalhar com o espaçamento aqui entre os parágrafos. Nós podemos fazer isso colocando alguma informação aqui, por exemplo. Então, vamos dizer que depois de cada parágrafo eu queira um espaçamento de 8 pontos. Ok. Note que diminuiu um pouquinho. Se eu voltar aqui e colocar um número maior, como por exemplo 16 pontos, o espaçamento aumentou. Eu ainda posso dizer que o espaçamento entre as linhas pode ser, por exemplo, de 1,5 linhas. Então, note que o espaçamento entre cada uma das linhas do mesmo parágrafo também sofreu alteração. Selecionando novamente, poderíamos dizer, por exemplo, que se trata de um espaçamento duplo. Isso aumentaria ainda mais o espaço entre as linhas. Então, temos dois valores a considerar aqui. Um valor que dá o espaçamento entre as linhas do mesmo parágrafo, e o outro é o espaçamento que separa cada um dos parágrafos. Então, voltando aqui a um espaçamento simples, nós diminuímos o espaçamento entre as linhas, mas mantivemos o espaçamento entre os parágrafos. Vamos devolver aqui 8 pontos. Muito bem. Você pode trabalhar também o alinhamento do texto. Então, selecionando novamente todo o nosso conteúdo com Ctrl T, note que nós temos aqui alguns ícones que trabalham essa questão do alinhamento. Então, eu posso ter um alinhamento à esquerda. Note que a gente perdeu aqui o alinhamento desse lado, porque está alinhado à esquerda. Posso colocar um alinhamento centralizado. Então, todo o texto ficou distribuído de maneira a respeitar uma centralização do documento. Posso fazer um alinhamento à direita. Então, puxamos todo o conteúdo para a direita. Ou podemos também colocar justificado. Então, ele mantém o padrão que a gente colocou aqui e tenta alinhar também em ambos os lados para que fique o mais reto possível. Outro recurso interessante que podemos utilizar aqui também é a criação de marcadores e numerações. Imagine que eu tenha aqui uma lista com alguns tópicos. Por exemplo, tópico 1, tópico 2, tópico 3 e por aí vai. Nós temos o recurso de criar então uma lista com marcadores. Por exemplo, um sinalzinho de checado, bolinhas, bolinha vazada, quadradinho. E aí, de acordo com o gosto de quem estiver formatando o documento. Então, vou manter o padrão aqui, que é a bolinha cheia. E temos aqui uma lista com marcador. Suponha que eu tenha subitens para isso, então. Vamos colocar aqui, então, tópico 1.1, que seria um subordinado ao tópico 1. Eu posso selecionar esse conteúdo, vir até aqui e fazer um deslocamento aqui, um aumento de recuo. Então ele passa a ser um subitem do tópico 1. Também posso alterar esse conteúdo para trabalhar, ao invés de marcadores, com numerações. Então a gente pode ter alguma coisa do tipo 1, 2 e 3, e o subtópico como letra, formato de numeração romano, A, B, C em formato maiúsculo ou minúsculo, e por aí vai. Vamos manter aqui então como padrão 1, 2, 3. Um outro ponto muito importante a saber aqui é a questão dos estilos. Note que nós colocamos um texto simulando um conteúdo genérico, mas não existe nenhum tipo de organização para esse texto. Imagine que nós decidíssemos colocar um título, por exemplo. A sua primeira reação talvez seja vir aqui no começo do documento, colocar um espaço em branco aqui com Enter,
e digitar algo do tipo documento lorem y. E como você quer que isso tenha um destaque, né, que seja um título, seria natural que você venha até aqui, aumente, por exemplo, o tamanho da fonte. Pode até considerar mudar a cor para um azul, por exemplo. E pronto, está formatado um título para o nosso documento, certo? Visualmente pode ser que sim, mas eu recomendo que você não faça isso. Nós temos alguns estilos programados dentro do próprio Word que podem facilitar muito a sua vida quando estiver trabalhando com documentos. Então, ao invés de fazer essa configuração toda manual, seria interessante que você selecionasse esse conteúdo e usasse os estilos que nós temos aqui. Por exemplo, título 1. Note que nós temos aqui algumas graduações. Título 1, título 2, título geral para documento e assim por diante. Abrindo aqui todas as opções possíveis, título de livro, referência intensa, referência sutil, citação intensa, uma citação e vários outros estilos aqui que foram colocados para facilitar a nossa vida, né? Então, deixando isso aqui como um título 1, vamos supor que em algum ponto do nosso texto a gente tenha um subtítulo. Vou colocar uma quebra aqui para ficar mais fácil de ver. Imagine que isso aqui seja um outro parágrafo e que entre esses dois parágrafos eu preciso colocar um subtítulo. Então, seria algum tema. Vou selecionar isso daqui. Ao invés de título 1, vou colocar título 2. Podemos deixar um espaçamento maior aqui. E com isso nós seguimos formatando o nosso documento. Vou criar mais algumas divisões de títulos aqui. Por exemplo, um dia no campo. Estou inventando esses textos aleatoriamente, tá? É só para demonstrar a utilização dos estilos aqui no Word. Então vamos colocar novamente um título 1 aqui. Então temos dois títulos 1, sendo que no primeiro caso ele tem um subtítulo. E mais um título 1 aqui, que vai ser o Sol retornou depois da tempestade. Nossa, que poético, né? Vamos lá. Título 2, ou melhor, título 1. Né? Temos três títulos 1 aqui então, no nosso documento. Muito bem, mas por que eu disse para vocês usar esse recurso dos estilos? Porque isso vai facilitar muito a nossa vida mais para frente quando nós formos criar referências para sumários. Contenha sua ansiedade, nós vamos voltar a isso logo logo. Muito bem, feito isso então, vamos começar a colocar alguns elementos aqui para tornar o nosso documento um pouco mais interessante, né? Nós podemos inserir, por exemplo, ícones. E temos uma gama muito grande aqui de imagens em forma de ícones. Vou selecionar, por exemplo, essa bela coruja, inserir, e aqui está ela. Tudo bem, meu mouse estava parado aqui, então eu acabei estragando um pouco o nosso título, né? Vou arrastar essa coruja aqui para cima, para que ela fique num lugar um pouco melhor. Note que o texto ficou alinhado na parte inferior direita da nossa imagem, mas nós podemos trabalhar também a configuração de como isso vai ser exibido. Note que quando você seleciona um determinado objeto, por padrão, o Word acaba trazendo em destaque algumas opções que ele considera que são mais úteis para você. Então, se eu estivesse aqui simplesmente no texto, nós temos a página inicial aqui, não temos nada destacado.
Se eu selecionar uma imagem, automaticamente ele já vai me sugerir, aqui em cima, destacado em uma cor um pouco mais escura, a aba de ferramentas de gráficos. Temos aqui a opção de quebra de texto automática, que é a mesma, inclusive, que é sugerida para a gente aqui do lado da própria imagem. Então, clicando sobre ela, eu posso selecionar, por exemplo, essa opção aqui, que vai fazer com que o texto se alinhe respeitando o espaço da nossa coruja. Mas como ela ficou bem deslocada aqui, aconteceu que, ao quebrar aqui o conteúdo, ele acabou deixando uma parte à esquerda da nossa imagem, que não ficou muito bonito, né? Então a gente pode trazer a imagem um pouco mais para cá. E agora sim, o texto está bem alinhado aqui à direita da imagem. Claro que eu posso mexer também no tamanho disso daqui, né? Então se a gente pegar aqui essa marcação, basta colocar o mouse aqui no cantinho, segurar e arrastar para aumentar ou diminuir o tamanho desse ícone. A mesma coisa pode ser feita para a inclusão de uma imagem qualquer. Por exemplo, vamos colocar aqui no começo do nosso parágrafo, logo após o Sol retornou depois da tempestade, e ao invés de um ícone, suponha que eu quero colocar uma imagem qualquer. Então eu poderia vir aqui em Inserir, Imagens, e selecionar alguma coisa aqui do computador, ou simplesmente vir até um conteúdo da internet, por exemplo, copiar uma imagem, voltar aqui e colar essa imagem. E temos aqui então esse simpático túnel. Vou diminuir o tamanho da imagem. Da mesma forma, nós podemos alterar aqui a disposição do texto. Trazemos a nossa imagem para cá. E agora sim, o texto está em volta da imagem do nosso simpático twin. Da mesma forma como havíamos feito com o ícone. O Word também nos proporciona alguns outros recursos de desenho que podem ser bem interessantes para você trabalhar seu documento. Vamos mais aqui para o final, onde eu vou colocar, por exemplo, inserir formas. Nós temos aqui um conjunto bem amplo de formas geométricas, desenhos simples, né, que podem ser utilizados para que você consiga formatar ou dar destaque em partes específicas do seu documento. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui uma seta. Novamente, depois de selecionar isso daqui, o Word nos traz de volta para ferramentas de desenho. Eu poderia, por exemplo, alterar o estilo dessa seta, colocando aqui um efeito 3D laranja com sombreamento. Posso alterar essa cor de preenchimento para um azul claro, por exemplo, e assim por diante. Também podemos contar com outro recurso aqui, que são os Smart Arts. Smart Arts são uma espécie de repositório, né, uma biblioteca de elementos gráficos que você pode utilizar para embelezar o seu trabalho, né, o seu documento. Então nós temos aqui opções para listas, processos, ciclos, relações hierárquicas, matrizes e assim por diante. Vou pegar, por exemplo, esse exemplo de pirâmide e vou colocar no meu texto. Então nós temos aqui um desenho em forma piramidal, onde eu posso colocar alguma coisa aqui digitada, por exemplo, cargos de uma empresa. Então, diretor no topo, gerente geral e gerente de filial. Claro que eu posso diminuir o tamanho disso também, como nós fizemos com as imagens.
Podemos também mexer na formatação de estilos. Então posso colocar aqui uma coisa meio deslocada, estilo mais 3D, né? Tridimensional, a gosto do freguês. Também posso alterar o esquema de cores, deixando isso aqui um pouquinho mais alegre. E aproveitando o ensejo, nós estamos inserindo elementos no nosso texto, né? Podemos colocar também um gráfico. Então, inserir gráfico, selecionando, por exemplo, um gráfico de pizza, formato 3D. Ok. Ele vai nos trazer o gráfico, então, com algumas referências de valores que nós podemos alterar. Nesse caso, ele está se referindo que essa série de valores é relativo a vendas e colocou alguns valores aqui para a gente. Então, se eu quiser, eu posso alterar aqui dentro mesmo. Então, ao invés de 1.4, posso colocar, por exemplo, 3.2. Ao invés de 1.2, 1.5. E por aí vai. Note que conforme eu altero isso, automaticamente já se reflete no gráfico aqui embaixo. Então, se eu trocar aqui esse 3.2 por 5 e bater em Enter aqui, o gráfico embaixo já foi redimensionado. Então, fechando esses conteúdos, vamos redimensionar o nosso gráfico. Muito bem. Note que nós temos aqui ferramenta de gráfico novamente em destaque. Vou selecionar um estilo para o nosso gráfico. Podemos alterar o layout do gráfico também, né? Então vou escolher esse modelo aqui com a legenda à direita. E temos então mais um elemento inserido no nosso documento. Já ia me esquecendo. Quando você coloca uma imagem ou um gráfico, alguma coisa aqui, né? Nós podemos, neste elemento, clicar com o botão direito aqui e inserir legendas. Então, nesse caso aqui, nós temos uma figura número 1. Eu posso dizer, por exemplo, que se trata de um gráfico de vendas trimestrais. Podemos alinhar isso daqui no nosso documento de forma centralizada e alinhar também a legenda de forma centralizada. Agora eu vou tirar um pouco do zoom aqui da nossa tela para que a gente possa ter uma visão um pouco melhor da página em si. Porque o próximo passo da nossa revisão será a inclusão de um cabeçalho e de um rodapé. Vindo aqui então em inserir cabeçalho, vou selecionar a opção em branco. E note que ele habilitou para a gente então uma área que normalmente não seria possível digitar, que fica dentro das nossas margens, tanto em cima quanto embaixo. A parte inferior nós chamamos de rodapé, a parte superior nós chamamos de cabeçalho. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, uma informação que eu queira que se repita em todas as páginas. Por exemplo, o nome da empresa. Transportadora Twin Limitada. Voltando à página inicial, vamos pegar aqui essa opção de bordas e eu vou clicar aqui borda inferior. Então nós temos um conteúdo já colocado aqui, vou só dar uma diferenciada, transformando esse texto em negrito e aumentando aqui. Nós podemos selecionar o tamanho da fonte por aqui, ou podemos clicar também nessa opção, aumentar tamanho de fonte. Então, cada clique que você der, aumenta um pouquinho mais o tamanho da fonte. Vou centralizar essa informação. E agora, todas as nossas páginas terão aqui um cabeçalho escrito Transportadora Twin Limitada. Aproveitando que nós estamos aqui em cabeçalhos e rodapé, vamos inserir também número de página.
Então, selecionando as opções aqui, eu posso dizer que o número da página vai ficar no fim da página. E temos várias opções de posicionamento aqui. Vou escolher, por exemplo, o número sem formatação 3, que vai colocar a numeração no rodapé no lado direito inferior. Então, note que apareceu aqui o número de páginas. Se a gente começar a navegar aqui pela documentação, temos página 2, página 3 e automaticamente para qualquer quantidade de páginas que o nosso documento tiver. Ok, feito isso então, vou clicar aqui para fechar cabeçalho e rodapé. E nós temos então todas as páginas com suas numerações e com seu cabeçalho sendo repetido página a página. Ok, professor, entendi o conceito, mas esse documento ficou feio, hein? Tá bom, aluninho, tá bom. Vamos transformar isso num documento um pouco mais interessante, então. Ao invés de conteúdos jogados ao acaso, vamos imaginar que se trata de um relatório. Então vamos lá, colocar um título mais decente aqui. Análise dos contratos anuais de frete. Nós temos um texto qualquer aqui que seria uma introdução a esse tópico. Nosso subtítulo poderia ser Frota Própria. Vou sumir com esses numeradores daqui. Vamos colocar um outro subitem aqui então, que seria Frota Terceirizada. Que será um título 2. Não faz sentido que a gente tenha fontes diferentes no nosso documento, então nesse caso aqui eu vou selecionar por padrão Arial. Vamos deixar aqui em Arial também. Vamos devolver Arial nesses dois aqui que a gente alterou no começo da aula. Arial, sem nada. Arial também, sem negritos, sem itálico. E com a cor automática. Tudo mundo do mesmo tamanho. Muito bem. Vamos ver o que mais nós temos aqui. Acho que é só. Então, nosso relatório terá aqui um título Análise dos contratos anuais de frete, uma introdução, uma informação referente à frota própria, uma informação referente à frota terceirizada. Podemos subir aqui o gráfico para deixar mais interessante. Centralizando esse conteúdo. Esqueci a legenda dele lá embaixo, né? Ctrl X, recortar. Ctrl V, colar. Temos então um gráfico ilustrando a informação da análise de frota. Mais um texto aqui. Vamos alterar esse título também para principais ocorrências, onde haveria, por exemplo, uma descrição dos principais acontecimentos que impactaram o desempenho das frotas. E aqui embaixo vamos substituir essa frase poética por recomendações
para melhorias. E tchau para o nosso amigo Twin. E para esses dois caras aqui também. Muito bem. Imagine que seja necessário separar os conteúdos em páginas diferentes. Podemos fazer isso incluindo quebras de página. Então, nesse caso, temos aqui a análise dos contratos anuais de frete. Isso vai ficar na primeira página. Terminou esse conteúdo. Eu quero que principais ocorrências fiquem em uma outra página. Então, podemos vir aqui e inserir quebra de página. Então, terminou aqui. Título novo, página nova. E vou fazer a mesma coisa aqui nas recomendações para melhorias. Quebra de página também. Então eu acabei forçando uma situação em que os títulos 2 ficaram cada um em uma página diferente. E agora eu vou mostrar para vocês por que eu insisti que vocês utilizassem o estilo de título ao invés de fazer manualmente esse conteúdo. Nós temos aqui então título 1. Vamos forçar aqui mais uma quebra de página então. De tal modo que eu fiquei com uma página em branco aqui em cima. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Vamos entrar em referências, sumário e vamos adicionar aqui um sumário. Olha que interessante. Novamente dando um zoom aqui. Note só que nós temos aqui a análise dos contratos anuais de frete, frota própria, frota terceirizada, principais ocorrências, recomendações para melhorias. Ou seja, quando nós utilizamos os estilos do próprio Word, com suas referências, o recurso de sumário garante que automaticamente essas referências serão colocadas aqui e já trazem aqui para a gente a numeração de páginas adequada. Então, nós temos aqui que frota própria está na página 2, principais ocorrências na página 4, recomendações, página 5. Se quiser ter certeza, podemos passar o mouse aqui em cima, apertar a tecla Ctrl, clicar nele. Estamos na página indicada, que é exatamente a página 5. E com isso temos então o nosso documento formatado. É claro que nós temos muito mais recursos no Microsoft Word, né? Mas a ideia desse vídeo era só fazer uma revisão rápida dos conteúdos que nós aprendemos nas aulas presenciais antes do nosso recesso. Então era isso, pessoal. Ficamos por aqui. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas para a aula de hoje. Qualquer dificuldade ou dúvida, entre em contato comigo através do Microsoft Teams ou do mecanismo de chat. Bons estudos, um abraço, tchau!